Você já se perguntou qual é a pior coisa que se pode fazer com alguém que se alimenta do seu sofrimento? Como dar um golpe fatal em quem sempre se sai bem, não importa o que faça. Hoje vamos conversar sobre como transformar o seu silêncio na sua arma mais poderosa. Vou revelar as 5 regras de ouro do contato zero absoluto. Estas regras vão abalar as estruturas de qualquer narcisista. Você vai descobrir o segredo que faz uma pessoa tóxica perder o sono e a paz de espírito. Muita gente acredita que a melhor vingança é provar que tem razão, mas isso é um erro enorme. Neste vídeo, eu vou te mostrar a verdade nua e crua sobre como funciona a mente de um manipulador. Está pronto para virar o jogo a seu favor? Comente aqui embaixo agora mesmo. Você já tentou ignorar alguém tóxico? O que aconteceu? Vamos ver quantos de nós já enfrentamos esse desafio. Acomode-se e preste muita atenção. Estamos começando. Para entender por que o desprezo total é tão infalível, precisamos mergulhar na mente de um narcisista. Imagine alguém que carrega um enorme vazio por dentro, como um buraco negro. Esse vazio é fruto de uma insegurança profunda e de um sentimento de insignificância. Para não ser consumido por esse vácuo, o narcisista precisa desesperadamente de combustível. Os psicólogos chamam isso de suprimento narcisista. E o que serve de alimento para ele? As suas emoções. Para ele, pouco importa se essas emoções são positivas ou negativas. O seu amor, a sua admiração, mas também as suas lágrimas, a sua raiva e a sua dor. Tudo isso é um banquete para o manipulador. Quando você reage, você valida a existência dele. Você confirma o poder que ele tem sobre você. Historicamente, vítimas de abuso passam anos tentando dialogar e serem ouvidas por seus agressores. Elas buscam lógica onde a lógica não existe. Mas a única maneira de vencer esse jogo é se recusando a jogar. O contato zero corta o oxigênio do narcisista. Não é apenas ficar em silêncio, é privá-lo completamente de todo o seu suprimento. E a partir de agora, vamos analisar os 5 passos para você fazer isso do jeito certo. A primeira regra do desprezo total começa com o esvaziamento completo das suas emoções. Essa é a base de todo o método. Muita gente acredita naquele mito de que a melhor forma de punir quem nos feriu é falar todas as verdades na cara da pessoa. Temos a ilusão de que, se escolhermos as palavras certas, o outro finalmente sentirá culpa. Mas isso é um erro perigoso. Para um narcisista, não importa se você está chorando ou gritando. Na cabeça dele, o seu desespero é apenas uma prova do poder que ele exerce sobre você. Imagine a seguinte cena. Você escreve um texto enorme, de 10 parágrafos, desabafando toda a sua dor e esperando um pingo de arrependimento. E o que recebe em troca? Um simples tá ou um silêncio absoluto. Pronto, você caiu no jogo de novo e agora está tremendo de raiva. Para quebrar esse ciclo, você precisa se tornar um zero emocional. Você deve desativar qualquer reação às provocações dele. Nada de lágrimas em público, nada de discussões intermináveis. O seu rosto frio e a sua indiferença absoluta são o primeiro golpe direto no ego dele. Quando ele percebe que as atitudes dele não conseguem mais causar uma tempestade em você, ele entra em pânico. Isso destrói completamente o mundo que ele construiu. Como parte dessa primeira regra, você precisa dominar a técnica da pedra cinza. Se as circunstâncias te obrigam a manter contato com um narcisista, seja por causa dos filhos ou do trabalho, essa técnica será a sua salvação. Muita gente acredita que ser educado ajuda a amenizar a situação, mas a realidade é que, para ele, a sua educação é vista como fraqueza e um convite aberto para a manipulação. Ser uma pedra cinza significa se tornar alguém extremamente monótono, desinteressante e previsível. Imagine uma pedra comum na beira da estrada. Ela não desperta emoções e não há o que discutir com ela. Suas respostas devem ser curtas e diretas. Sim, não, tudo bem, entendi. Nada de dar detalhes sobre a sua vida e nada de fazer perguntas de volta. Use um tom de voz plano, sem qualquer entonação emocional. Aqui vai um exemplo. O narcisista tenta te atingir, dizendo que você está com uma aparência péssima após a separação. Uma pessoa comum começaria a se defender, mas a pedra cinza apenas diria: ouvi a sua opinião. E só, sem render o assunto. Para o manipulador, essa resposta é como dar de cara com um muro de concreto. Ele fica sem o alimento emocional que tanto buscava. Mas demonstrar indiferença por fora é apenas metade do caminho. A verdadeira mudança precisa acontecer no seu interior. É muito comum as pessoas manterem a aparência sob controle durante um encontro, mas desabarem assim que chegam em casa. Lembre-se, os narcisistas têm uma percepção quase instintiva. Eles conseguem sentir a sua tensão interna, mesmo através de uma máscara de frieza. Muitos acreditam no mito de que o tempo, por si só, cura todas as feridas. Isso não é verdade. O tempo só cura quando você trabalha com ele da maneira certa. Você precisa aprender a observar as reações do seu próprio corpo. Note o que acontece quando você recebe uma mensagem dessa pessoa. O coração acelera, as mãos suam, a respiração trava. Sua missão é desacelerar esses processos de forma consciente. Um exemplo prático. Antes de abrir qualquer mensagem, respire fundo 10 vezes. Imagine que está lendo um spam ou um relatório chato de um colega de trabalho. Você precisa treinar o seu corpo para não responder a esse gatilho com uma descarga de adrenalina. Só assim a sua indiferença será genuína e verdadeiramente inabalável.
Assim que você conseguir aplicar o desapego emocional, esteja pronto para o que chamamos de fúria narcisista. Esse é o momento crítico, onde muitas vítimas acabam cedendo. Existe um mito de que, se você parar de reagir, o manipulador vai simplesmente dar de ombros e ir embora. Na realidade, acontece exatamente o contrário. Quando a fonte de alimentação emocional é cortada de repente, o narcisista entra em um estresse profundo. Ele não aceita que o seu brinquedo parou de funcionar. Por isso, ele vai começar a te provocar com o dobro de força. Por exemplo, se antes ele fazia apenas piadinhas ácidas, agora ele pode passar para ofensas diretas, ameaças, ou começar a espalhar boatos maldosos sobre você. O único objetivo dele é quebrar a sua barreira e arrancar qualquer gota de emoção, seja raiva ou medo, tanto faz. Você precisa entender que essa fúria é a maior prova de que a sua indiferença está funcionando perfeitamente. É a agonia dele. Nesse período, seja extremamente cauteloso e não responda às provocações de jeito nenhum. Qualquer resposta sua, por mais lógica que seja, será um passo para trás. Agora, vamos para a segunda regra, o vácuo digital absoluto. Na era da internet, o seu desprezo precisa ser tecnológico. O grande mito aqui é pensar: se eu bloqueá-lo em tudo, ele vai achar que estou ferida e que ainda me importo. Por causa disso, muita gente deixa um aplicativo de mensagem aberto, ou não para de seguir nas redes sociais, tentando demonstrar uma falsa independência. Escute com atenção, isso é um erro fatal. Qualquer brecha deixada é um convite para o predador. Você precisa bloquear o número de telefone, todos os aplicativos de mensagem, sem exceção, e todas as redes sociais. Bloqueie inclusive o e-mail. A lógica é simples. Imagine que você trancou todas as portas da casa, mas deixou uma janelinha aberta para o ladrão. O narcisista vai entrar justamente por essa janela. O bloqueio não é uma demonstração de mágoa, é um ato de higiene mental. Você não sente raiva do lixo quando o coloca para fora de casa. Você apenas está limpando o seu espaço. É exatamente assim que você deve encarar o bloqueio total de contatos. Criar um vácuo digital também significa se proteger contra os chamados macacos voadores. Na psicologia, esse termo descreve o séquito do narcisista, aqueles amigos, parentes ou conhecidos que ele usa para vigiar e manipular você. É muito comum você bloquear o agressor, mas continuar mantendo contato com a mãe querida dele ou com um amigo em comum. É exatamente aí que mora o perigo. Precisamos derrubar o mito de que você deve manter as aparências e ser educada com o círculo social dele. Mesmo que não seja por maldade, essas pessoas vão levar informações suas para ele e trazer mensagens dele para você. Um exemplo clássico: a irmã dele te escreve dizendo: ele está sofrendo tanto, ele mudou, só ouça o que ele tem a dizer. Nesse momento, a sua defesa é quebrada. A regra do contato zero exige que você se afaste de todos esses intermediários. Seja firme e diga: eu não falo mais sobre essa pessoa. Por favor, não mencione o nome dela perto de mim. Se eles desrespeitarem esse limite, bloqueie-os também. A sua paz mental é muito mais importante do que qualquer convenção social. Outro ponto crucial do vácuo digital é a forma como você se comporta na internet. O contato zero não funciona se você continuar expondo suas emoções para todo mundo ver. Muita gente acredita no mito ingênuo de que postar frases tristes sobre solidão ou, pelo contrário, fotos de uma alegria forçada, vai fazer o narcisista entender alguma coisa. É muito comum ver pessoas postando fotos com buquês enormes de supostos admiradores secretos só para tentar causar ciúmes. Mas entenda uma coisa: para o narcisista, isso é apenas um sinal de que você ainda está tentando impressioná-lo. Você está agindo em função da reação dele, o que prova que ele ainda tem o controle sobre a sua mente. O verdadeiro desprezo é o silêncio absoluto. A melhor forma de agir é manter suas redes sociais exatamente como se nada tivesse acontecido. Poste conteúdos neutros, sua rotina de trabalho, uma paisagem, seus hobbies. Nada de indiretas sobre o término e nada de textos filosóficos sobre traição. O narcisista vai stalkear o seu perfil através de contas fakes. E quando ele não encontrar nem lágrimas, nem aquela felicidade ensaiada voltada para ele, ele vai ficar completamente perdido. Você simplesmente o privou de qualquer informação. A parte mais difícil da segunda regra é resistir à tentação de virar um stalker. O vácuo digital absoluto significa que você não deve saber absolutamente nada sobre a vida dele. Existe um grande mito de que dar uma espiadinha rápida nas redes sociais é algo inofensivo. Eu só quero ver com quem ele está, você diz a si mesma. Mas a verdade é que você está bebendo veneno por vontade própria. Toda vez que você entra no perfil dele, você volta à estaca zero. No seu cérebro, as conexões neurais do vício são reativadas instantaneamente. É como um ex-fumante que decide apenas segurar um cigarro. A recaída se torna inevitável. Narcisistas adoram exibir uma vida de fachada após o término. Você certamente verá fotos de uma felicidade radiante e um novo romance impecável. Saiba que tudo isso é planejado apenas para te machucar. Não entregue esse poder nas mãos dele. Proíba-se de visitar as redes dele e peça aos seus amigos que nunca, em hipótese alguma, tragam notícias sobre ele. Somente o isolamento total permitirá que seu cérebro se desintoxique desse apego tóxico. A terceira regra de ouro é a quebra de padrão e a imprevisibilidade.
Narcisistas são mestres do controle. Eles acreditam piamente que conhecem você melhor do que você mesma. Eles mapearam seus hábitos, suas fraquezas e até as suas rotas diárias. Eles têm certeza de que você é previsível. E é aqui que mora o grande erro. Achar que para se salvar, basta se esconder e ficar em silêncio. Nada disso. Para desarmar um narcisista, você precisa destruir o roteiro dele. Você precisa mudar seus padrões de comportamento. Por exemplo, se ele sabe que toda sexta-feira você vai ao mesmo café, mude de lugar. Altere o caminho que você faz do trabalho para casa. Entre em um curso novo, algo que ele nem imagine. Mude o visual, o corte de cabelo, a sua forma de se expressar. Quando o narcisista tentar buscar informações sobre você, ele vai dar de cara com o desconhecido. Aquela pessoa que ele achava que era um livro aberto, de repente, se tornou um mistério. Essa perda de controle sobre a sua realidade enlouquece qualquer manipulador. Afinal, eles detestam surpresas que não foram planejadas por eles mesmos. A imprevisibilidade é uma ferramenta poderosa, especialmente quando você é obrigado a manter o mínimo de contato por questões familiares ou legais. O narcisista sempre espera uma reação específica para cada gatilho que ele aciona. Ele passou anos apertando os mesmos botões e obtendo exatamente o resultado que desejava. Existe um mito de que você precisa responder prontamente a qualquer solicitação. Caso contrário, parecerá alguém irresponsável. A verdade é que você tem todo o direito de definir seus próprios prazos. Quer um exemplo prático de como quebrar esse padrão? Imagine que ele te envie um e-mail agressivo, cheio de cobranças sobre bens compartilhados. Antigamente, você largaria tudo e, em pânico, escreveria uma resposta defensiva em 5 minutos. Agora, a estratégia é outra. Você lê o e-mail, respira fundo e só responde exatamente 48 horas depois. Sua resposta deve ser curta, seca e sem um único ponto de exclamação. Esse intervalo de tempo e o tom gélido tiram o chão dele completamente. Ele passou 2 dias esperando por uma crise ou um desabafo, mas o que recebeu foi um texto frio e burocrático. Isso desmorona de uma vez por todas a ilusão de onipotência que ele achava que tinha sobre você. Um passo essencial para quebrar o ciclo é desistir da ideia de encerrar o capítulo. É exatamente aí que 90% das vítimas caem. Existe um mito psicológico, alimentado por filmes, de que uma separação saudável exige uma conversa final. Achamos que precisamos discutir tudo, colocar os pingos nos is, perdoar um ao outro e só então seguir em frente em paz. O narcisista usa essa necessidade como a armadilha perfeita. Ele pode passar meses prometendo essa conversa, adiando-a o tempo todo. Ou então usar esse encontro para fisgar você de volta para o relacionamento. O roteiro é clássico. Ele escreve dizendo que precisam conversar uma última vez para ele devolver suas coisas e pedir perdão. Não caia nessa. Não haverá conversa honesta. O que virá é apenas uma nova dose de manipulação, acusações e gaslighting. A verdadeira quebra de padrão acontece quando você se recusa a ir a esse encontro. Você diz ou demonstra com o seu silêncio: não preciso das suas desculpas, nem de uma conversa final. Pode ficar com as minhas coisas ou mandar por um entregador. É você quem coloca o ponto final, por conta própria, sem a participação dele. Falando em quebrar padrões, não podemos ignorar a fase dos pings ou do hoovering. É aquele momento em que, após um longo silêncio, o narcisista ressurge do nada, tentando te puxar de volta. O grande mito aqui é acreditar que se ele voltou, é porque finalmente percebeu que te ama. A realidade é muito mais fria, ele só está com fome de suprimento. Provavelmente a fonte atual dele falhou ou ficou entediante demais. Para te fazer quebrar o silêncio, ele vai usar as táticas mais criativas. Um clássico da manipulação é aquela mensagem no meio da noite: estou no hospital, não estou nada bem, e você é a única pessoa em quem eu confio. Ou então, ele envia uma foto antiga de vocês dois com a legenda: lembra como a gente era feliz? Sua primeira reação natural será salvar, sentir pena ou até explodir de indignação. Mas a sua nova regra de ouro é: seja uma rocha inabalável. Você não responde nada, absolutamente nada. Mesmo que ele diga que está parado na sua porta. Ao fazer isso, você quebra o padrão favorito dele, o papel da salvadora. Quando você para de reagir às tragédias dele, ele finalmente entende que as chaves antigas não abrem mais o seu coração. A quarta regra do contato zero é, sem dúvida, a mais crucial para o seu processo de cura: o foco total em você. O contato zero não é ficar sentada no sofá, esperando passivamente que ele sinta a sua falta ou sofra. Pelo contrário, é um processo extremamente ativo. Existe um mito comum de que ignorar alguém é apenas fazer o jogo do silêncio. Mas, enquanto você se cala na esperança de que ele sinta dor, a sua atenção ainda está presa a ele. Você continua gastando energia, tentando prever a reação dele. Um exemplo clássico desse erro é passar uma semana sem mandar mensagem, mas passar todos os dias discutindo com as amigas o quanto ele deve estar sofrendo agora. Isso não é ignorar, é viver uma ilusão. A verdadeira virada de chave acontece quando você resgata toda a energia que antes entregava ao manipulador e a direciona para reconstruir a sua própria vida. Você começa a se tratar exatamente da forma como sempre desejou ser tratada. Você investe tempo na sua saúde, na sua carreira e no seu aprendizado. Você ocupa a sua mente com novos projetos de forma tão intensa que, no fim das contas, simplesmente não sobra mais espaço para o narcisista.
Ao começar a focar em si mesmo, você inevitavelmente passa a construir limites novos e muito mais firmes. Relacionar-se com um narcisista destrói essas barreiras, transformando qualquer pessoa em alguém moldável e sem vontade própria. Existe um mito perigoso de que basta excluir um abusador específico para que a vida melhore magicamente. Mas a verdade é que, se você não mudar seus próprios limites, outra pessoa com o mesmo perfil ocupará esse lugar rapidamente. A regra do desapego e do silêncio deve se tornar o seu filtro universal. Na prática, funciona assim. Imagine que uma colega de trabalho comece a usar frases manipuladoras, a desvalorizar suas conquistas ou a tentar te causar culpa. Em vez de aceitar isso como você fazia antes, você ativa imediatamente o modo pedra cinza e se distancia. Você aprende a dizer não sem precisar se justificar e para de ser alguém conveniente para os outros. Sua experiência de sobrevivência ao lado de um narcisista, quando bem trabalhada, se torna sua proteção mais forte. Você ganha a super habilidade de reconhecer pessoas tóxicas logo nos primeiros minutos de conversa. Na fase de mudar o foco, muita gente comete o erro de cair no extremo das transformações físicas por vingança. É aquele velho clichê de Hollywood. A mulher termina o namoro, emagrece 20 quilos, faz o cabelo perfeito, coloca um vestido deslumbrante e passa, por acaso, na frente do ex, só para ele ver o que perdeu. É o que chamam de corpo da vingança. Mas, por favor, me ouça. Isso ainda é algo feito por ele. Isso não é focar em si mesma. A verdadeira cura é muito mais silenciosa e profunda. Quer uma imagem real do que é uma transformação autêntica? É quando você está em casa com seu pijama velho, tomando uma xícara de chá e lendo um livro interessante. De repente, você se dá conta de que está em paz. Seu estômago não dá nós de ansiedade. Você não está mais à espera de um escândalo repentino. Você não leva um susto cada vez que chega uma notificação no celular. Essa alegria mansa e tranquila de simplesmente existir sem medo. Esse é o seu verdadeiro objetivo. Você não precisa provar nada a ninguém com a sua aparência. Você busca melhorar apenas pelo seu próprio conforto e pela sua saúde. E esse estado de harmonia interior desestabiliza um narcisista muito mais do que qualquer vestido de luxo. Para manter o foco em você e não ter uma recaída, você vai precisar de uma rede de apoio sólida. Narcisistas sempre tentam isolar suas vítimas de amigos e familiares para tirar o chão debaixo dos seus pés. Existe aquele velho mito de que não se deve lavar roupa suja fora de casa, mas essa regra só favorece o abusador. Você precisa reconstruir o seu círculo social, mas deve fazer isso com estratégia. Escolha 2 ou 3 pessoas de confiança, daquelas que sabem ouvir sem julgar. Funciona assim. Quando bater aquela vontade incontrolável de ligar para o seu ex, você não vai ligar para ele, mas sim para uma dessas pessoas. Combine com elas que, nesses momentos, o papel delas é te lembrar de toda a dor que você passou e te trazer de volta para a realidade. Ao mesmo tempo, é fundamental afastar quem invalida a sua experiência com frases do tipo: "Ah, todo casal briga. A culpa também foi sua." Ou "Seja mais inteligente e ceda um pouco." Esse tipo de conselho é tóxico para a sua saúde mental. Cerque-se de pessoas que confirmem que você não está louca e que apoiem o seu direito de impor limites inegociáveis. E chegamos agora à quinta e mais radical regra, a regra da duração infinita. Por quanto tempo você deve ignorar um narcisista? A resposta é uma só: para sempre. Existe um mito extremamente perigoso circulando na internet sobre a tal regra dos 30 dias de contato zero. Dizem que basta um mês de silêncio para que a pessoa sinta sua falta, reconheça os erros e volte transformada. Esqueça esse absurdo. O transtorno de personalidade narcisista não se cura com um mês de vácuo. Na verdade, na maioria das vezes, ele não tem cura. Se você está usando o silêncio como uma estratégia para fazê-lo voltar ou para que ele te trate melhor, você já perdeu o jogo. O desprezo total é uma passagem só de ida. Pense no seguinte: se você encontrasse algo estragado e venenoso na sua geladeira, você não o guardaria por 30 dias, esperando que ele ficasse fresco de novo, certo? Você jogaria fora imediatamente. O mesmo vale para relacionamentos tóxicos. Você precisa decidir, de uma vez por todas, que essa pessoa nunca mais, sob circunstância alguma, cruzará o limite da sua vida. Nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10. O que acontece na mente de um narcisista quando ele percebe que o seu desprezo não é um jogo passageiro, mas algo definitivo? Isso desencadeia um profundo colapso psicológico. Ele está acostumado a manter suas ex-vítimas em uma espécie de reserva, acreditando que pode puxar os fios e retomar o controle a qualquer momento. O mito de que ele vai te esquecer rápido e seguir em frente é apenas uma meia-verdade. Sim, ele vai encontrar um novo alvo, mas o fato de você ter ido embora sem olhar para trás causa um dano irreparável à imagem de perfeição que ele construiu de si mesmo. Mesmo estando em um novo relacionamento, ele sempre vai se lembrar daquela única pessoa que foi capaz de partir e nunca mais voltar, daquela que tirou o controle das mãos dele. Na psique distorcida de um narcisista, você se torna um gestalt aberto, algo mal resolvido. Ele pode até tentar ressurgir anos depois, apenas para provar a si mesmo que você ainda é vulnerável ao seu domínio. Mas o seu silêncio absoluto e eterno vai estraçalhar o ego frágil dele repetidamente. Você será para sempre o símbolo da derrota dele. E essa é a punição mais justa por todo o sofrimento que ele te causou. Com certeza, o caminho do contato zero absoluto não será linear.
você inevitavelmente vai encarar os ecos do passado. Haverá dias em que uma saudade avassaladora vai bater à sua porta. Existe um mito por aí que diz: se você sente falta de alguém, é porque era amor de verdade e você cometeu um erro ao partir. Não caia nessa. Essa é uma ilusão perigosa. Na verdade, você não sente falta da pessoa real, mas sim do coquetel químico que ela despertava no seu cérebro. Você tem nostalgia daquela fase inicial, do teatro romântico, de quando ele estava te conquistando e parecia o príncipe perfeito. O que acontece é o clássico. Sua mente começa a selecionar apenas as memórias boas, aquela viagem inesquecível, as palavras doces, os presentes. Toda a dor, as humilhações e as lágrimas parecem sumir, como se tivessem sido apagadas. Esse é apenas um mecanismo de defesa da sua mente. Nesses momentos, o compromisso com o contato zero exige disciplina. Você deve, literalmente, se obrigar a enxergar a realidade. Faça uma lista de todas as atitudes imperdoáveis que ele teve, de cada insulto, de cada traição. E toda vez que a saudade tentar te enganar, leia essa lista. É um remédio amargo, eu sei, mas ele vai te trazer de volta à lucidez e te manter no caminho certo. O objetivo final da quinta regra e de toda a estratégia de contato zero é alcançar o estado de indiferença absoluta. Esse é o momento exato em que o silêncio deixa de ser um esforço e se torna o seu estado natural. Muitos acreditam no mito de que o oposto do amor é o ódio, mas na verdade o oposto do amor é a indiferença. A sua vitória final se manifesta assim: o tempo passa, e um dia você cruza com ele na rua ou ouve alguém mencionar o nome dele, e de repente você percebe que nada mais mexe com você. Não há medo, não há raiva, nem mágoa. Até o desejo de vingança desapareceu. Ele se tornou um completo estranho, apenas um rosto qualquer no meio da multidão. Você não gasta mais energia tentando ignorá-lo. Você simplesmente não se lembra mais dele. É nesse instante que o narcisista é derrotado de vez, mesmo que não esteja por perto. O domínio que ele exercia sobre você foi reduzido a pó. Você recuperou a sua alma, a sua energia e a sua liberdade. Isso não é apenas uma superação. É o seu renascimento total e absoluto. Então, vamos recapitular. Vimos 5 regras poderosas para desarmar qualquer manipulador: a neutralidade emocional, o vácuo digital absoluto, a imprevisibilidade, o foco total em si mesmo e a constância por tempo indeterminado. O ponto alto dessa estratégia não acontece quando o narcisista volta rastejando até você. A verdadeira virada de chave é quando você simplesmente para de se importar com o que acontece com ele. Nesse momento, você retoma o que ele mais cobiçava, a sua energia vital. Lembre-se de que cada dia de silêncio absoluto te torna mais forte, enquanto o outro perde o poder sobre você. Você merece estar em relacionamentos onde é valorizado e não tratado como um simples recurso. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Se essas informações foram úteis, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o algoritmo a entregar este conteúdo para quem precisa de apoio e clareza agora mesmo. E me diga aqui nos comentários: qual dessas 5 regras parece ser a mais difícil de aplicar na vida real? Quero muito saber a sua opinião e ler os seus relatos. Cuide bem de si e da sua saúde mental. Até o próximo vídeo.